Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cuca realmente foi confirmado no Peixe, o tamanho do desafio que o técnico tem pela frente, hein? O goleiro Everson e o atacante Sacha podem voltar? Você vai ver também Everton Cebolinha finalmente vendido ao Benfica de Portugal. E a grande pergunta, o Bruno Henrique vai também? Assuntos desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Bom, galera, aquele vídeo de confirmações de assuntos que surgiram ao longo da semana e que foram confirmados, né? O Cuca realmente assume o comando técnico do Santos, retorna depois de 2 anos, né? Ele saiu de lá em 2018, precisando fazer uma cirurgia no coração. Depois, em 2019, assume o São Paulo e acaba deixando o clube com uma declaração até um pouco esquisita na época, né? De que não conseguia tirar mais nada do elenco. Vocês lembram todo aquele problema que o São Paulo viveu naquela temporada por conta da espera pelo Cuca, que se recuperava dessa cirurgia, deixou o Wagner Mancini como interino. Com isso, o São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista, comandada aí pelo Cuca, que voltava. O time perdeu a decisão e aí ali na frente o Cuca, passado alguns meses, decidiu pedir o boné e ir embora. O Cuca também precisa fazer um bom trabalho, um novo, brilhante trabalho como ele havia feito no Palmeiras, especialmente em 2016, quando ele é campeão. Aí ele sai, volta, acaba saindo também. Tem 2013 o Atlético Mineiro, tem outros grandes trabalhos do Cuca, mas lá para trás, eu que sou um fã do trabalho dele, as equipes do Cuca sempre jogaram bola. E aí eu poderia citar aqui o Goiás, poderia citar o Botafogo, que ele até não ganhou títulos nessas equipes, mas chamavam a atenção. Na primeira passagem do Cuca pelo São Paulo, no Cruzeiro, o Cuca sempre fez bons trabalhos, nem sempre colheu frutos, e ele tinha uma fama muito ruim, especialmente no Botafogo, de ser um cara chorão e tal. Tem o episódio do Chororô em clássicos contra o Flamengo, que ele perdeu estaduais por lá, mas depois disso ele começou a conquistar os seus títulos e ganhar o respeito dos torcedores, especialmente depois do trabalho no Galo e aí, consequentemente, no Palmeiras também, especialmente o de 2016. Só que o desafio que ele vai ter pela frente no Santos é muito grande, né? Por quê? Porque o Santos vive um problema político, administrativo, financeiro, de relacionamento entre o presidente e os jogadores, e eu acho que ele é um cara preparado para isso. O Cuca tem uma boa relação com os jogadores, tem uma boa relação com o presidente, apesar de algumas rusgas públicas que a gente acompanhou. Depois ele explicou, né, que eram apenas em relação ao estádio. Ele queria muito jogar na Vila, como quase todos os técnicos que passam por lá, e o José Carlos Pérez gosta muito de levar o Santos para o Pacaembu para pegar o público de São Paulo. Nesse momento, sem a presença de torcedores, né, isso nem virará uma discussão, né, enquanto a gente não tiver torcida nos estádios. Mas o fato é que eles se davam bem, tem uma boa relação e vai ser muito importante, porque com o descumprimento daquela redução de salário, que a diretoria ofereceu uma redução de 30% e depois os jogadores receberam uma redução de 70%, isso pegou muito mal. Outros jogadores pensaram, cogitaram acionar o clube na justiça, 2 efetivamente fizeram isso, o goleiro Everson e o atacante Sacha. Ainda não conseguiram essa rescisão, que tem reuniões marcadas até o final do mês de agosto. O Cuca vai tentar resolver essa situação. E não é muito simples, porque não é uma relação do Everson e do Sacha com o antigo treinador, o Gesualdo, é uma relação deles com o presidente continua lá. Embora o diretor executivo, né, o William Thomas, tenha saído do clube e o Renato, ídolo do clube, ex-volante, meio-campista, tenha sido alçado à condição de diretor executivo, que também vai ser importante nesse processo. É um cara que conhece o clube, conhece os jogadores, tem bom relacionamento para tentar aparar essas arestas aí e resolver a situação. Não é fácil. O Santos não pode inscrever jogadores, o Santos diminuiu a sua capacidade de investimento, o Santos reduziu o salário dos seus atletas, e não tem uma boa relação da sua diretoria com os seus jogadores. Ou seja, é um pepino, é um abacaxi para descascar que vai ter o Cuca. Acho que ele tem competência para isso. Eu não consigo imaginar o Santos como, por exemplo, o campeão brasileiro para disputar com o Flamengo e outras equipes o título. Mas eu entendo que uma boa campanha nesse processo transitório, já que a gestão do José Carlos Pérez termina no final do ano, será interessante para ele entregar, renovar, enfim, para que o Santos entre em 2021 numa situação melhor,
melhor. O Santos sempre disputou títulos, sempre é uma equipe que mesmo sem o holofote da mídia consegue beliscar alguma coisa, seja um estadual, seja uma Copa do Brasil, revela muitos jogadores. O Cuca falou que vai olhar para a base, falou que vai conversar com o Everson e o Sacha. Ele vai tentar resolver todo esse problema e vai ter que cuidar do campo também, montar uma equipe mais competitiva, de mais intensidade, que não seja o Sampaoli, mas que não seja Gesualdo também. O Gesualdo tinha movimentos mais travados, mais burocráticos. O Cuca não. O Cuca gosta de intensidade, gosta de jogadas ensaiadas, gosta de explorar características de atletas, gosta de montar elencos. Eu sempre acompanhei o trabalho dele de perto e vi ele fazer isso com muita competência. Se ele conseguir promover garotos da base e fazer, né, esses caras jogarem bola como o Sanches, Soteldo, porque eles realmente têm qualidade, Marinho, conversar com esses caras, eu acho que o Santos pode incomodar. Não sei se para título, mas enfim, pode tirar ponto de gente grande e quem sabe beliscar alguma coisa até o final desse contrato do Cuca aí. Tô na torcida pelo Santos. Vamos falar também sobre a venda confirmada de Everton Cebolinha para o Benfica de Portugal. Jorge Jesus chegou a dizer que ele era o principal extrema direita ou esquerda, né, jogando aqui no futebol brasileiro. E havia uma negociação longa, o Grêmio queria fazer a venda, mas também queria um valor interessante. O Grêmio que detém 50% dos direitos do atleta, outros 30% do empresário Gilmar Veloz, 10% do investidor Celso Rigo e mais 10% do Fortaleza, que é o seu clube formador. O Grêmio, ao ter 50%, queria um valor interessante. A proposta de 20 milhões de euros faria com que o Grêmio pegasse 10 milhões de euros. Na cotação, um valor interessante, mas o Grêmio queria mais. E negociou, tanto que conseguiu, 15% numa futura venda. Se imagina mesmo que o Everton, aos 24 anos, chegue em Portugal e consiga se destacar, para que haja uma futura negociação para um clube maior, inclusive, do que o Benfica dentro do mercado europeu. E aí o Grêmio seria altamente beneficiado com isso, mais 15% numa futura venda. Então, o valor total, 127 milhões de reais, não é o que entra para o clube. O Grêmio recebe metade disso, mas fica de olho numa futura negociação. Uma pena para o torcedor do Grêmio, mas era a hora dele sair, né? Se destacou nos últimos anos, inclusive nas 2 últimas temporadas. Ele é o artilheiro e principal jogador, foi destaque absoluto não, junto com o Daniel Alves, da campanha do Brasil campeão da Copa América no ano passado. O Cebolinha nem era titular, mas foi entrando, ganhando a titularidade e foi eleito o melhor jogador da final contra o Peru. Ele deixa o Grêmio com 273 jogos, 69 gols marcados e um cara que participou muito desse ciclo vitorioso da Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, bicampeão gaúcho, Recopa em 2018 e fez um gol muito importante contra o Pachuca na semifinal do Mundial, que classificou o Grêmio para jogar contra o Real Madrid em 2017 e aí o Grêmio acabou com o vice-campeonato mundial interclubes naquela ocasião. Mas o Everton já havia se destacado muito aqui no Brasil e precisava, né, ser feliz num mercado mais valorizado, num mercado em que o nível é muito maior. Boa sorte para o Everton, é um grande moleque, um grande menino, ele amadureceu muito rápido e pode ser que volte, pode ser que frequente a seleção brasileira, a gente vai ficar de olho nele também no Benfica e onde ele estiver. A grande questão que se faz é que o Benfica está se armando, né? Já levou o Cebolinha, já levou o Jorge Jesus, já levou o Gilberto, lateral direito do Fluminense, e o jornal A Bola publicou nesta sexta-feira que o próximo alvo será o Bruno Henrique. Só que o que mais chama atenção nessa negociação, a gente sabe que o Benfica está com valor para investir, mas o Flamengo, depois de perder o Jorge Jesus, e eu já falei isso aqui várias vezes, por isso que eu nem fiz vídeos de especulações sobre essa situação, porque eu não acreditava na possibilidade do Flamengo perder numa tacada Gerson e Bruno Henrique, por exemplo. O Gerson, apesar de ser interesse do Benfica e do Jorge Jesus, é muito difícil que ele saia. A multa rescisória dele é de 70 milhões de euros e ele tem só 23 anos. É muito difícil que ele vá para um Benfica. O Gerson tem mercado em outros grandes da Europa da primeira prateleira, da primeira linha. Mesmo que ele já tenha estado por lá no futebol italiano e não tenha dado certo, não tenha tido a representatividade que teve no Flamengo. Mas quando ele volta para o Flamengo, ele ganha um outro status. Então hoje o Gerson ele vale muito mais do que o Benfica estaria disposto a pagar e do que o Gerson pretende em termos de carreira, não há dúvida disso. O Bruno Henrique, embora seja hoje, para mim, ao lado do Gabigol, o principal jogador do futebol brasileiro,
o Everton Cebolinha está nesse time, mas um pouco abaixo, o Bruno Henrique, indiscutível, ele vai fazer 30 anos esse ano. E ele já teve por lá no futebol alemão, no Wolfsburg e tudo mais, voltou para o Santos, teve uma boa temporada, depois teve um problema no olho, aquela coisa toda, e no Flamengo ele arrebenta. Mas a idade dele é um balizador, é algo que limita um pouco para que o Bruno Henrique seja vendido para uma primeira escala do futebol europeu. Só que a multa do Bruno Henrique é 30 milhões de euros, isso o Benfica não vai pagar. O Benfica argumenta que tem uma cláusula que se ele depositar ele consegue levar o jogador de 12 milhões de euros. O Flamengo nega que haja essa cláusula, mas a informação do jornal português é que o Benfica pretende pagar 10 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo não vai vender por esse valor. Mas se houver essa cláusula de 12, bom, aí a coisa muda de figura. E se pagar um pouco mais, talvez haja um interesse do Bruno Henrique e do Flamengo em negociar o jogador. Eu acho difícil o Flamengo abrir mão do Bruno Henrique agora, mas a gente sabe que a decisão do cara vale muito nessa hora. O Everton Cebolinha, por exemplo, queria muito ser negociado e aconteceu, Jesus ligou diretamente para ele. A gente sabe da relação do Jesus com o Bruno Henrique e com os jogadores do Flamengo, isso também pode facilitar. A gente vai ter que aguardar. O Bruno Henrique vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro, mas a informação da imprensa portuguesa é que o Bruno Henrique é o próximo alvo. E como eles noticiaram que o Jesus estava acertado e aqui o Flamengo não sabia de nada e a coisa acabou se confirmando, é bom a gente ficar de olho nessa história. Valeu, gente! Comentem todas essas negociações, negócios fechados, outros encaminhados. Comenta aqui embaixo, eu espero a sua opinião como sempre. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!